Fala aí, mergulhador, beleza? Nesse vídeo você vai aprender como resolver um problema muito comum com quase todos os programadores Java. Se você ainda não teve esse problema, eu posso dizer que ele vai aparecer para você em breve. É o seguinte, ele surge quando a gente tem a necessidade de ter múltiplas versões do Java instaladas na mesma máquina. E quando que isso acontece, né? Imagina que você trabalha em uma empresa, no computador da empresa, e trabalha com a versão 11 do Java. E aí você leva esse computador, esse notebook para sua casa e você quer estudar, por acaso, a versão 16, que foi lançada recentemente, né, do Java. O que você tem que fazer? Você tem que instalar a versão 16 do Java, mudar variáveis de ambiente, você pode usar a versão 16. Quando você volta para o trabalho, você tem que fazer esse mesmo processo, não instalar, né, mas mudar a variável de ambiente, enfim. Você pode sim ter múltiplas versões do Java que você mesmo instala, mas tem essa dificuldade, vamos dizer assim, de ficar mudando variáveis de ambiente, etc, né? Uma outra situação é que quando você está atendendo dois ou mais clientes, por exemplo, se você tem um projeto com Java 11, mas aí você tem que dar manutenção em um outro projeto de um outro cliente, por exemplo, com Java 8, você também vai ter que instalar o Java 8, mudar variáveis de ambiente, e talvez no mesmo dia você vai ter que fazer essa troca várias vezes. Dá um trabalhinho, né? Bom, para eliminar esse trabalho, pelo menos reduzir bastante esse trabalho, eu quero apresentar para você uma ferramenta muito legal chamada SDK Man. Então, a SDK Man ela é bem simples, uma ferramenta de linha de comando onde você digita os comandos, instala a versão do Java que você quer, inclusive a distribuição que você quer também, porque a gente sabe que existem várias distribuições do OpenJDK, por exemplo, né? Você pode instalar versões que você quer na sua máquina e fazer essa troca, esse switch, apenas por linha de comando de uma forma muito simples e ele já configura tudo para você. Então, vamos conhecer a ferramenta. Beleza, estou aqui no site do SDK Man e para fazer a instalação, vou clicar aqui no menu Install e ele já mostra aqui para a gente o passo a passo que a gente deve digitar de comandos no nosso terminal para instalar, tanto no macOS como no Linux. É muito simples, simplesmente você executa esse comando, depois executa esse, pronto, está instalado, você já pode começar a usar. Esses outros comandos aqui são mais para você verificar, confirmar que realmente está instalado, beleza? Agora, para instalação no Windows é um pouco mais complexo, infelizmente, porque o SDK Man ele foi desenvolvido, ele foi escrito em Bash, então precisa rodar, né, o Bash, mas existem formas de fazer isso no Windows. Uma delas é com WSL, que é um subsistema do Windows para Linux, né? Ou seja, você roda o Linux dentro do Windows. Não estou falando de máquina virtual, né? Estou falando de rodar o Linux dentro do Windows mesmo. Existe uma forma aqui que ele recomenda, entre outras soluções aqui, Ciguin, entre outras aqui, tá? Bom, se você estiver usando o Windows, você pode verificar uma dessas formas aqui. Vai ser um pouco mais complexo, sim. Se você estiver usando Linux ou macOS, basta seguir apenas esses comandos aqui que eu vou mostrar, tá? Eu vou fazer a instalação, vou copiar isso aqui já, vou fazer a instalação no Ubuntu. Apesar de eu estar usando aqui o macOS, eu tenho um ambiente separado aqui, totalmente isolado, que é um container Ubuntu, exatamente o que você está vendo aqui, esse prompt aqui é do Ubuntu, tá? Então aqui, ó, veja que eu tenho Ubuntu 20 aqui instalado, beleza? Eu vou colar esse comando aqui, curl, com o endereço HTTPS ali, né, e pipe bash. Isso aqui basicamente ele vai baixar um arquivo, o curl então vai baixar esse arquivo da web e vai executar o comando. Opa, mas parece que eu não tenho o comando curl aqui, né? Eu não tenho esse comando porque eu estou usando aqui um container Ubuntu e ele não tem essas ferramentas instaladas, ele é mais enxuto, né? Provavelmente, se você estiver fazendo isso no seu próprio sistema operacional que você usa, você já deve ter o curl instalado. Você não vai precisar fazer o que eu vou fazer agora, que aqui é instalar o curl, tá? E para instalar o curl, antes eu vou fazer um apt update para atualizar a lista das versões dos pacotes disponíveis, de forma que quando eu falar que eu quero agora instalar o curl, ele vai instalar para mim. Então vamos só aguardar esse update aqui rodar. Beleza, finalizou o update, vou dar um clear. E agora nós vamos instalar aqui apt install curl. Mas além do curl, já vou instalar outras ferramentas que eu já sei que ele vai precisar. Se você instalar somente o curl, pelo menos aqui nesse ambiente meu, que eu não tenho todas as ferramentas, as principais ferramentas, eu vou precisar de uma outra, que é o unzip, vou precisar de uma outra, que é o zip. Só isso aqui já bastaria para eu instalar o SDK Man, tá? Mas eu vou aproveitar que eu já estou instalando aqui e vou instalar também o Nano, que é um editor de texto. Daqui a pouco a gente vai ter um código Java para a gente testar e eu vou precisar de um editor de texto, já que eu estou aqui no terminal. Já vou instalar o Nano, que é um editor de texto simples aqui para o Linux também. Quero continuar? Yes.
manda ver, instala aí tudo para mim e vamos aguardar. Beleza, agora que as ferramentas, as dependências estão instaladas, e como eu disse, talvez você já comece deste ponto aqui, porque talvez você já tenha todas as dependências se você estiver usando o Ubuntu mesmo na sua máquina, ou até mesmo o macOS, tá? No Windows você vai ter que seguir as outras opções lá, primeiro de instalar o WSL ou outras opções conforme as instruções lá no site do SDKman, tá? Mas depois disso, a gente está com o ambiente agora igual, vamos dizer assim, com as dependências já instaladas. Agora a gente pode voltar aqui e copiar esse comando e deve dar certo agora, olha só. Então ele vai baixar, executar, veja que ele está baixando e já instalou. Enjoy, falando aqui, divirta-se. Ele diz aqui para a gente executar esse comando aqui. Então eu não vou nem copiar daqui, eu vou copiar exatamente daqui mesmo, para evitar qualquer problema. Eu copio daqui, colo e executo. Pronto, vou dar um clear, está instalado o SDKman aqui na minha máquina. Bom, nesse momento eu não tenho Java instalado na minha máquina, tá? Se eu fizer assim, ó, Java, veja que o comando não existe. Não tem um Java instalado aqui na minha máquina. Eu falo nesse container do Ubuntu, né, que eu estou usando aqui. Não tenho Java instalado, eu quero instalar uma versão do Java. Como que eu faço? Vou fazer assim, ó, SDK list Java. Então eu quero listar todas as versões, as distribuições disponíveis para instalação a partir do SDKman, tá? Então todas as versões do Java disponíveis. E ele foi lá na internet, buscou todas as versões disponíveis que eu tenho para instalar. Veja que é uma lista gigante, por quê? Porque aqui tem várias versões de várias distribuições. Então a gente tem aqui o Adopt OpenJDK, Alibaba, Amazon, entre várias outras distribuições. Então, além de escolher a distribuição, você pode escolher também a versão. Qual que a gente vai instalar? Vamos instalar aqui do Adopt OpenJDK? Pode ser, né? Olha só, inclusive se a gente quiser a versão, na data que eu gravo esse vídeo é 17, que ela não foi lançada ainda, ó, eu já consigo instalar 17 também. Mas na data que eu gravo esse vídeo, a gente tem, a última versão é a 16, então vamos instalar aqui a versão 16 do Adopt JDK usando o Hotspot, tá? Isso aqui é o OpenJ9, que é uma outra JVM, a mais comum é a Hotspot, então vamos usar essa aqui, ó. Vou pegar então esse identifier, tá vendo? Você copia o identifier, se você quisesse instalar de outro, por exemplo, JavaNet, beleza? Só copiar o identifier daqui, tá? Mas eu vou pegar do Adopt OpenJDK aqui, copio o identifier, deixa eu dar um clear aqui, e vou fazer o seguinte, ó, SDK install Java, antes a gente tinha feito SDK list Java, né, para listar as versões do Java, agora eu quero instalar o Java, e vou colar aqui qual que é o identificador da versão de distribuição exata que eu quero instalar. Vou fazer isso aqui e aguardar, fazer download e a instalação. Beleza, finalizou a instalação e ele já definiu exatamente a versão que eu instalei como a padrão. Então agora, deixa eu dar um clear, se eu fizer assim java-version, a gente tem aqui o Java instalado, tá vendo? Versão 16 aqui do Adopt OpenJDK. Aí vamos supor que eu preciso da manutenção num projeto que tem Java 11 instalado, então não posso usar o Java 16. É simples. Deixa eu dar um clear aqui. Vou fazer o JDK list Java para a gente visualizar aqui quais opções nós temos. E vou escolher aqui alguma versão, alguma distribuição que tem o Java 11, né? Então vou pegar do Adopt JDK também. Vou pegar aqui essa aqui, ó. Vou pegar exatamente essa aqui. SDK install Java e passo aqui qual que é a versão que eu quero instalar. De novo, nós temos que aguardar a instalação e daqui a pouco a gente já vai poder usar a versão 11 e a 16 também vai continuar instalada. Ele não vai remover a versão 16 que a gente instalou antes. Beleza, finalizou a instalação e agora ele está perguntando aqui se a gente quer colocar essa versão que a gente acabou de instalar como padrão. Eu vou falar que não. Se eu colocar como padrão, sempre que a gente abrir o terminal, essa vai ser a versão padrão, tá? Como eu coloquei não, mantenha a versão padrão que foi a primeira que a gente instalou, que é a 16. Deixa eu dar um clear aqui, java-version. Bom, continua aqui com a versão 16. E se eu quiser usar a 11, né? Eu acabei de instalar a versão 11 e não está ativa aqui nesse momento. Então está 16, tá vendo aqui, né? Então vou fazer o seguinte, SDK list Java. Aqui nessa lista, veja que a gente consegue visualizar quais versões nós temos instalado. Então eu tenho aqui a 16, eu tenho essa 11, e qual que nós estamos usando no momento. Tá vendo aqui essa coluna use, que tem essas setinhas aqui? Então a gente está usando aqui no momento a versão 16. Mas se eu pegar aqui então o identificador da 11, eu posso simplesmente falar assim, ó, SDK use,
Java, quero usar uma versão do Java, especifico a versão, não estou dizendo para ele instalar aqui, apenas usar. Veja que ele só fez a troca, então, no nosso ambiente. Agora, se eu fizer Java -version, eu estou usando a versão 11. Se eu quiser voltar para a versão 16, SDK list Java, eu pego aqui esse identificador e vou voltar para a versão 16, SDK use Java versão 16, agora Java -version, eu estou aqui usando a versão 16, beleza? Lembrando, a versão 16 é a padrão, sempre que eu abrir o terminal, a versão 16 é que vai estar ativa. Caso você queira mudar o padrão, qual que é a versão padrão, você pode usar, ao invés do use, você pode usar o SDK default Java e colocar aqui qual que é o identificador. Colocar 16 já é 16, né? Mas se eu quisesse colocar 11, eu poderia também. Então ele seta que a versão default, a padrão, é a que você especificou também, tá bom? Bom, agora vamos testar um pequeno código, né, que funciona na versão 16 e não funciona na 11. É claro que eu acho que você não precisaria disso para confiar que realmente isso aqui funciona, tá? Mas só para ficar mais legal o exemplo aqui, né? Eu vou abrir o editor Nano, que eu já instalei previamente aqui, né? Vou chamar aqui de test.java, o arquivo, e vou colar aqui um código. Esse código é bem simples. Por que eu estou colando? Porque não é o objetivo aqui desse vídeo ensinar Java, né? Eu acho que você já deve saber Java. Aqui, ó, tem uma classe com um método main, e eu instancio um cliente e atribuo ao object. E no Java 16 foi finalizado, ou seja, foi entregue uma funcionalidade que é o Pattern Matching for Instance of. Ela já tinha sido introduzida como preview desde a versão 14. Então, na versão 14 do JDK e na 15, ela estava como preview, ou seja, não era uma funcionalidade entregue. Você poderia testar ela, mas não era uma funcionalidade ainda definitiva. A partir do Java 16 já é uma funcionalidade definitiva, essa JEP 394, beleza? Que é exatamente isso aqui, ó. Você faz um instance of de cliente e já atribui isso numa variável, porque se essa expressão aqui for verdadeira, ele já vai atribuir a variável C aqui que eu chamei. E aí eu faço um C.dizer olá, beleza? Então, lembrando, isso aqui não funcionava antes da versão 16, a não ser na 14 e 15 se você habilitasse o preview, né? E aqui a gente tem a classe cliente, tá bom? Bom, vou salvar esse arquivo aqui e vou rodar Java teste-java. Vou rodar essa classe aqui. Lembrando que eu estou usando aqui a versão 16. Opa, deu um erro. Qual erro é esse? Dizer olá, void... eu acho que... Nossa, eu acho que esse código aqui ficou errado. Não. Sim, ficou errado, sim. Não tem print aqui, não. Ficou errado aqui, ó. Na verdade tem print sim, mas é porque estava chamando o método dizer olá. Bom, colei código errado aqui, né? Mas enfim, não vou editar esse vídeo não. É um print aqui dizendo olá, tá? Isso aqui funciona no Java 16. No Java 16. Cadê? Deixa eu digitar de novo o comando. Java teste.java. Olha só, disse olá, tá bom? Agora eu vou voltar para a versão 11 do Java. Vamos lá, ó. Use Java 11. Fui para a versão 11. Será que vai funcionar? Não funciona exatamente onde tem aquele problema que eu falei, né? De que é uma funcionalidade que foi disponibilizada definitivamente apenas no JDK 16. Na 11 não tinha, então, esse pattern matching aqui, né? Do instance of, tá vendo? Então, esse é um código que só funciona na versão 16. Foi somente para provar que realmente a gente faz essa troca, né? Para ficar mais interessante o exemplo, a gente faz essa troca aí de JDK, né? Muito legal, né? E o massa também é que o SDK Man, ele não é apenas para JDK. É uma das funcionalidades dele, uma das coisas JDK, mas ele é uma ferramenta para gerenciar, na verdade, kits de desenvolvimento em geral, frameworks, etc. Então, se a gente fizer aqui um SDK list, tá vendo que eu não vou especificar Java aqui na frente, mas apenas um SDK list, a gente consegue ver todas as tecnologias que ele suporta. Ó, tem Spring, tem várias coisas. Eu gosto mais para usar para JDK mesmo, mas tem Maven, Gradle, Apache, Tomcat, tem várias coisas aqui que você pode instalar por ele, não apenas JDK.
Beleza? Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um comentário aqui para mim me falando se você já usa o SDK Man, se não usa, se pretende usar. E a gente vai se falando. Um abraço e até o próximo vídeo.